Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Bem, hoje nós estamos aqui com dois convidados maravilhosos, que eu confesso que eu tive o prazer de estar na pré-estreia junto com a minha esposa e, olha, eu não levei lenço, deveria ter levado lenço, porque as lágrimas caíram de verdade, né? E ali, quando acabou, eu olhei para minha esposa, para Jaque, ela me olhou e a gente estava realmente muito emocionado, né? A gente é muito família, tem duas meninas pequenas, então foi muito legal. Então a gente está aqui hoje para falar sobre, basicamente, a vida real, os bastidores do filme Inexplicável, né? Porque o nome já fala tudo. O nome foi perfeito, Inexplicável, porque não tem explicação, né? O que vem de Deus, não, enfim, não tem muita explicação. Tô aqui com Marcos Varandas Filho e a sua esposa, Iana Varandas. Bem, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Que alegria poder receber vocês. Eu vou trazer um pouquinho do currículo de vocês. Basicamente, o Marcos, ele é empreendedor, investidor e mentor de negócios, fundou a Menil, empresa de tecnologia para o setor de food service, que cresceu de forma 100% bootstrap. E até ser adquirida pela Stone. Animal, né? Baita aquisição ali e, enfim, liderou uma operação com mais de 300 colaboradores. E hoje você está ali levando um pouco dessa mensagem que você preparou, que você construiu como empreendedor para ensinar outros empreendedores, né? Você é mentor. Ele que está ali desde 2023 no grupo MVX, com frente em educação e SaaS, para apoiar empresários. É sócio da Rolfa Capital. É Rolfa mesmo? Isso. Falei certinho, boa. Rolfa Capital, mentor da G4 Educação também, e da Mentor League Society, ao lado ali de nomes como Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J. E ele é sócio, né, do Klex Club, assim como eu, então a gente se conheceu lá. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcos Varandas. E a sua esposa, queridona, que eu fiz, né, tive o prazer, obrigado por ter aceito o convite. Eu queria mesmo bater o papo com os dois, porque a gente quer falar muito de família, né? Família na vida real, como que a gente consegue, em meio a tantas dificuldades, tá ali com o alicerce, né? Tá firme na rocha, né? Literalmente, né? Como a gente fala muito lá em casa. Então, Iana Varandas, psicóloga, com mais de 20 anos de experiência, especialista em TCC e terapia do esquema, atende famílias, adultos e crianças com uma abordagem que une técnica, empatia e espiritualidade. Sua trajetória começou, né, a ganhar visibilidade ao compartilhar a experiência de fé vivida com seu filho Gabriel, que é o que a gente vai exatamente conversar aqui hoje, que foi retratada no filme Inexplicável. Se você não sabe, não viu ainda, Inexplicável é um filme sensacional que está na Netflix. Dá uns números do Netflix aí que você sabe melhor do que eu. Como é que foi aí o impacto aí mundial, cara? Renan, obrigado de verdade por estar aqui com você hoje. É uma alegria enorme assim, estar conversando com um amigo, né? Então, torna mais ainda especial aqui esse momento. Inexplicável, ele na Netflix estreou no dia 16 de abril de 2025. E na primeira semana ele ficou... Na verdade, no primeiro dia ele já ficou top 1 em vários países e ficou na primeira semana inteira top 1 no Brasil, Argentina, México, Portugal, Uruguai e top 10 nos 19 países que estreou. Não só na primeira semana, mas também por mais 3 semanas, quase 4 semanas ali. Ficou top 10 de todos esses países. A gente está gravando aqui em junho. Nessa semana ele continua top 10 em alguns países. Então, a gente só tem um número exato do primeiro mês. Teve mais de 13 milhões de pessoas que assistiram no primeiro mês. E aí continua contando. A gente não tem acesso a esses números. Mas a gente sabe que tem milhões de pessoas aí no mundo todo sendo impactadas. Cara, animal. Tu lembra que eu te mandei uma mensagem no WhatsApp? Cara, quando eu assisti... Porque assim, eu vi a pré-estreia, então já me conectei muito. Uhum. Eu assisti a pré-estreia, eu falei pra todos os meus mentorados, ó, vai se lançar esse cinema e assistam. Antes do Netflix, nem sabia que ia ter Netflix, né? E aí, falei, assistam. Cara, e a galera... Porque assim, a gente fala, eles fazem. Eles, cara, que incrível e tudo mais. E quando eu vi na Netflix, eu falei, cara, eu chamei a Jaque, falei, Jaque, olha aqui. Acho que tava em top 1 a primeira semana. Logo do primeiro dia ele foi pra top 1. Tô todo arrepiado, porque eu falei, cara, como se fosse um gol, sabe? Aquele lance de... Pô, porque a galera tem que assistir esse negócio, tem que assistir mesmo esse filme. Então, parabéns, fiquei muito feliz mesmo. E é como se fosse... sabe, por eu estar na pré-estreia, parece que é algo assim muito... Você fez parte. Assim, e fez, assim, quando a gente ali na pré-estreia no cinema, era o sonho, né? Ele sendo realizado, mas ainda era começo do sonho. Porque depois que continuou com esse estouro e estamos continuando realizando esse sonho aqui com você também. Legal. A cada vez que a gente está aqui, né, podendo falar, mostrar a experiência que a gente viveu, né, o poder agir de Deus, é um sonho que a gente está realizando. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, muito bom. E assim, a gente já começando, só para deixar claro, a galera assistiu o filme, né? E eu lembro que no encontro que a gente teve, eu falei, cara, assisti lá e tudo mais, a gente não...
A primeira vez que eu te conheci foi lá mesmo. Então, assim, eu falei, vou na pré-estreia e tudo mais. Aí você, beleza. A gente se falou lá, mas não teve muito contato. Aí, acho que lá no Joel, a gente teve uma troca. E você falou, mas nem tudo que tá lá não era muito eu, não. O que foi, de fato, muito real e o que fez ali? Porque a gente sabe que filme tem que vender alguma coisa. Então, tem que ter um pouco de... O filme, ele é uma dramaturgia, né? Então, ele tem um pouco de drama. Mas, no fim das contas, assim, o filme, ele retrata a verdade, tá? O que... A mim, ele tem um pouco de diferença, principalmente em relação à minha fé, que o filme ele retrata uma pessoa que, para alguns, assim, é interessante que quando eu vou contar essa história, alguns dizem, mas eu não vi assim. Então, para algumas pessoas me viram como um ateu, outras pessoas me viram como uma pessoa só muito racional, questionador, e não foi exatamente como o filme retrata, ele tem um certo exagero em alguns pontos. Porém, eu tenho aprendido também nessa fase agora de contar histórias, de também rever o filme, né, de reconectar com quem eu sou e com quem eu fui também nesse processo. Eu começo a perceber coisas como, por exemplo, a gente fala muito de conversão, né, e o filme mostra uma conversão. Só que logo, talvez quando a gente falou, eu devo ter dito assim, não, eu não era aquele cara, eu já era convertido. Só que aí depois eu fui aprendendo e vai tendo a maturidade de entender. E descobri um termo chamado a conversão do convertido. Como assim, Marcos? O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, muitas pessoas vão à igreja, pessoas dizem que têm fé, e têm fé apenas pelo ato de dizer que acredita em Deus. Uhum. E o ateu, ele diz que não acredita em Deus. Ok, mas ter fé acreditando em Deus não é necessariamente fé. Assim, o diabo também acredita em Deus. Ele sabe que Deus existe. Então, ter fé não é só ter sentimento por Deus. É só olhar assim e dizer, eu amo Deus. Não. Ter fé é você entregar realmente sua vida a Deus. É você ter a certeza que Deus é capaz de cuidar da sua vida. E nesse momento do filme, do que aconteceu aquele episódio conosco, eu acreditava em Deus. Eu tinha sentimento por Deus. O filme não me mostra exatamente assim. Porém, eu não tinha a fé como a fé, que é eu ter certeza que Deus vai curar meu filho, eu tenho a certeza que ele vai sair dali bem. Essa certeza, que é a fé, eu fui tendo ao longo do processo. Então, a conversão que o filme mostra de um jeito, na verdade, ela acabou acontecendo sim, comigo, mas só que de um formato um pouco diferente. Por isso que eu uso o termo conversão do convertido. Cara, que incrível, que legal. Conversão do convertido, porque ter fé não é só acreditar em Deus. Interessante. Você trouxe um ponto que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Porque a gente acha que, não, eu creio em Deus, né, e tudo. Mas você acha assim... Porque às vezes, trazendo um pouco ali... Fazem 12 anos que eu perdi minha mãe, né? Ela tinha 55 anos. Comecei a me questionar, né? Questionar até a Deus mesmo. Por que ela? Sabe? Uma pessoa boa, por que não outras pessoas? Aqueles momentos de luto. Mas na minha visão, eu nunca tinha perdido a fé. Só momentos de desabafo com Deus, sabe? Pô, Deus, por que ela e tal... E aí você trazendo esse ponto, né? E aí depois tem uma música do Thales que ele fala, mesmo sem entender, eu confio em ti, Senhor. E aí foi muito sereno pra mim, sabe? As coisas aconteceram, eu falei... Agora, tudo que acontece que não é do jeito que eu gostaria, eu falo... Mesmo sem entender, eu confio em ti, Senhor. Eu não sei o que tá planejando. Por pior que seja agora, pra mim isso, eu confio em ti. Mas é isso. É muito essa assim. Entrega, né? Essa entrega. Essa entrega, é se entregar. Saber que a gente não está sozinho. Por mais que a gente tenha um momento difícil, a gente não está sozinho, né? Deus está com a gente, está dando a força que a gente precisa no tempo de Deus, nas coisas do jeito dele, né? Muito bom. E sobre isso que você está falando, durante um tempo, inclusive é o discurso final do filme, né? Talvez não esteja tão fresco na memória, mas no filme a gente tem um discurso que eu e Ana fazemos a partir dos personagens lá, da Heriberto e da Letícia, que a gente fala isso, né? Assim, a gente não sabe por que foi o nosso filho escolhido para estar vivo, para estar bem, por ter vivido um milagre. Da mesma forma como a gente não sabe por que outras pessoas foram escolhidas para não estar vivo. Também a gente não sabe por que o nosso filho passou pelo problema. A gente não sabe todas essas coisas. E tá tudo bem não saber. A questão é, a gente entende que tudo foi obra de Deus e que tudo que acontece na nossa vida é obra de Deus. Essa é a fé plena de confiar a sua vida a Deus. E é isso que, naquele momento ali, eu passei por essa transição ao ponto de, não, meu filho eu tenho fé que meu filho vai ficar bem. Poderia não ficar? Poderia, quer dizer que eu não ia ter mais fé? Eu não sei. Eu não posso estar falando que não aconteceu. Mas, muito provavelmente, eu teria entendido, por mais que fosse algo muito doloroso, não é o que a gente quer. A gente tem convivido com várias pessoas hoje que acabam chegando na gente por
conta do filme, da repercussão e tudo mais, e que falam, Marcos, muito bonito que você está falando, muito legal. Eu tive um problema similar, eu perdi meu filho, eu perdi meu pai, eu, enfim, perdi meu esposo. Mas eu sou muito grato a Deus pelo período que eu tive com ele. Eu sou muito grato a Deus por tudo que ele me permitiu viver de alegria. Eu sou muito, enfim... E hoje eu dedico minha vida a tal situação. Por exemplo, eu dedico minha vida a ajudar outras pessoas que têm passado por esse tipo de problema. Eu fiz, tá aí teu milagre. O milagre que Deus queria em você era outro. Sim. Não é igual para todo mundo, né? Um milagre, todo mundo, nós temos algum milagre todo dia acontecendo. Né? E aí, o milagre de cada um é diferente, né? E reconhecer esses milagres é o que torna a vida bonita. Reconhecer os milagres de Deus. A gente recorda muito de quando Gabriel estava muito doente, né? Que estava em coma. Quando ele começou a voltar do coma, né? O mexer, né? O reagir, né? O que a gente faz todo dia, né? E isso também já é um milagre que a gente vive todo dia, né? O se mover, o andar, o falar, né? O simples ato de fazer as necessidades da gente, né? Tudo isso é algo que às vezes é um detalhezinho que a gente acaba não agradecendo, não sendo grato, né? Tem um exercício que eu faço todo dia já, desde que eu passei por um processo de coach, que é você ser grato por 3 coisas no final do seu dia. E não pode repetir as coisas, tipo... Porque é fácil agradecer pelos nossos filhos, a nossa família, a nossa saúde, né? Só que chega uma hora que você fala, não posso porque eu já falei isso. Aí você começa, eu sou grato por esse teto. Sou grato pelo sol. Aí você começa a sair... exercício de gratidão, você né? entra numa gratidão profunda que você fica assim, caramba, sou grato. Eu fui grato uma vez por um cara que arranhou meu carro todo, que era do meu pai, na verdade, na lateral, por nada, sabe? Tipo, eu cheguei e o carro tá todo arranhado com a chave, assim. E eu fui grato por esse cara, por exemplo. Olha que louco. O nível de gratidão, né? Que você... Então, assim, é muito legal isso que vocês falaram. Então, reconhecer os milagres de Deus. Incrível. Quando a gente tá no hospital, a única coisa que a gente quer é tá fora dali. Sim. E hoje a gente tá fora do hospital. Tá fazendo um monte de coisa que era o sonho de alguém. Então, o que a gente tá realizando hoje, no nosso simples, é o extraordinário de alguém. O ordinário nosso é o extraordinário de alguém. Então, saber reconhecer isso, né, isso que tem nos movido nos últimos 12 anos, né, desde o período lá de Gabriel, não que antes a gente não fosse feliz, não fosse grato, mas só que viver esse processo todo nos fez perceber várias coisas que não era normal para a gente perceber. Como, por exemplo, isso, assim, poxa, eu deixava meu filho no colégio todos os dias. Quantas vezes eu fui reclamando por acordar cedo? Só que tinha um período da minha vida que o que eu mais sonhava era deixar meu filho no colégio. Poxa, como eu vou ser normal depois disso? Sim. Não dá. Então, todos os dias. Quantas vezes eu viajei, cheguei de madrugada em casa, os voos para João Pessoa são voos que chegam lá 2, 3 horas da manhã, vou dormir às 4, 5 e pouco eu tô acordando e vou deixar meus filhos no colégio, feliz, agradecendo a Deus. Então, perceber essas coisas que Deus nos permite, né, viver todos os dias e perceber o milagre disso e saber que isso é o sonho da vida de alguém, faz a gente também trazer para o nosso sonho diário. Isso. Muito bom, muito bom. Então começamos super bem aqui, falando de fé, né, de gratidão, reconhecer os milagres de Deus. E se você, por algum motivo, ainda não assistiu o filme, recomendo você assistir, mas só para a galera sintonizar, é a história da família, né, que teve o filho Gabriel. Basicamente, né, resumindo, vocês podem, né, se eu for muito simplista, o Gabriel tinha uma doença que os médicos desacreditaram. Literalmente falaram, só um milagre mesmo para acontecer, não tem... Não os médicos, né? Mas teve um que é o cara que deu força. Aquele cara ali eu vibrei muito também com aquele médico. Porque é aquele que todo mundo que já teve no hospital com alguém doente, só em encontrar aquele médico, por exemplo. Um médico como aquele que não perde a fé, não olha só pra ciência puramente, né? Ele não foi só ciência. Ele via a ciência, legal foi, ele via a ciência e falava, isso aqui pela ciência não vai aguentar, ele não vai aguentar, mas tem 1% de chance, então, cara, então vai, vamos, vocês querem? Tipo, foi muito legal, ele foi muito firme. E aí foi uma doença basicamente isso, que, entre aspas, não teria cura? Ou... deixa eu te ajudar. Ele tinha uma vida normal, tranquila, jogava, era atleta, e de uma terça para uma quinta ele descobriu por exame, descobriu que ele tinha um tumor cerebral, e na terça, começou a descobrir na terça, né? O diagnóstico não estava fechado na terça, foi fechado na quarta, e na quinta ele estava operando. E esse processo inicial de retirada do tumor cerebral foi ok, deu tudo certo, mas no dia seguinte ele volta para o hospital com uma parada cardiorrespiratória e com uma meningite bacteriana. E aí foram dias bem difíceis, daí para frente
Ele teve várias complicações, né? E uma delas, por exemplo, ele teve um início de falência dos órgãos, o coração dele ficou perto de parar várias vezes. Ele viveu vários inexplicáveis, né? Para quem acredita sabe que Deus explica, mas para os olhos do humano, né? É totalmente inexplicável tudo que aconteceu com Gabriel. E ele venceu vários diagnósticos ou prognósticos de que ele não iria mais andar, de que ele não iria mais ter uma vida normal, não queria jogar mais futebol, e ele acabou tendo hoje uma vida, graças a Deus, perfeita e saudável. O filme retrata todo o drama que a gente viveu nessa fase da vida. Eu diria que, para falar da recuperação dele, daria um Inexplicável 2, porque é uma outra... Já fica aí no radar, né? Que vai ser muito bom. E aí, pode falar. Como você disse assim, né, do acreditar do médico, né, do agir do médico. Né? Eu digo que Deus envia os anjos, né? E ele foi um anjo que Deus enviou para ir abrindo caminho, para ir fazendo tudo que Gabriel precisava que ele fizesse para poder ele estar bem hoje. Sim, né? total. Glória Bom, a Deus. e então daí você já vê, né? Já vale o teu like, se inscreve no canal, você que tá pelo YouTube, você que tá pelo Spotify, já avalia com 5 estrelas e compartilha esse episódio com as pessoas que você sabe que tem filhos, porque isso aqui é fundamental para todo pai, tá? Para não perder a fé, porque se o pai e a mãe perdem a fé, o que mais os filhos vão ter, né? Massa. E aí eu quero falar agora de um tema, né? Você, Marcos, já era empreendedor? Você já era psicóloga na época? Ou já. Aí você atuava? Ou como que estava o teu momento naquele... porque eu acho que não conta muito, né? Parece que... Isso. Eu já era psicóloga, mas tinha dado uma pausa, que eu digo que Deus preparou a gente desde lá de trás, né? E aí eu dei uma pausa pelo nosso segundo filho, que teve um exame que detectou que ele teria uma má formação. E aí eu parei a minha profissão e fui trabalhar com o Marcos, quando ele nasceu, que, graças a Deus, ele nasceu bem, saudável, perfeitinho. E aí eu já estava trabalhando na empresa com o Marcos como financeiro. Vocês têm quantos filhos? 3. 3. Na época você estava grávida, Estava né? grávida do terceiro. Já era o terceiro, então. Então, aí vocês veem, pessoal, imagina, a gente estava falando só do Gabriel. Então, se você não viu o filme, não é só um filho. Ela já tinha 2 filhos e ela estava grávida quando isso tudo aconteceu. Então, parece que é um negócio muito mais forte, assim, para deixar a gente cada vez mais... Não, porque podia acontecer com um. Tá. Né? Podia acontecer... Mas ainda estava grávida. Eu né? brinco que quando eu morrer daqui a uns 100 anos, eu vou pegar a fichinha para conversar com Jesus e vou dizer, Jesus, cara, vamos conversar. Precisava ser com esses detalhes todos mesmo, assim. Não dava para ter feito um pouquinho diferente. Porque se fosse só entre aspas, né, a doença e resolvido. Mas, cara, foi, né, muita coisa. E eu lembro, cara, tô passando aqui na minha frente agora. A cena, você no carro, grávida e levando, né, o Gabriel pro hospital, porque tava... E foi exatamente assim. Né? E assim, eu consigo visualizar, assim, né? É muito, muito forte. E aí, olhando para isso, você tinha lá, trabalhava com o Marcos estava como empreendedor, e a gente sabe que vida de empreendedor não tem, literalmente, né? Ainda mais no início, quando você está começando a construir algo, né? Sim. Agora você tá de boa, né, Marcos? Já construiu o império. Estamos construindo de novo. Mas, enfim, é muito difícil porque você tem que trabalhar horas e horas, não tem jeito, né? No início você tem que fazer muita coisa, construir cultura, empresa. E como que foi esse relacionamento, assim, entre vocês, marido e mulher mesmo, já tendo os 2 filhos, a gravidez, e aí apareceu a doença do Gabriel? Como que isso abala você, às vezes, ter que estar distante, ou você deixou de lado lá o trabalho? Como que foi isso? Que também não ficou retratando, Eu vou começar do trabalho e você fala dessa parte do casal. Cara, é muito louco porque quando eu falo de todos os detalhes, são todos mesmos, tá? A gente era uma fábrica de software, uma empresa que desenvolvia software para vários segmentos do mercado, já desde 97, e esse episódio acontece em 2013. E em 2010, nós decidimos que iríamos mudar nosso segmento, a gente iria ser especialista em tecnologia para restaurantes, food service, que foi a Menu. E a gente construiu essa nova empresa, que é a Menu, ela por vários anos, né? Só que a data de lançamento dela, da Menu, tem até recorte do jornal, tem postagem no meu Instagram falando sobre isso, foi dia 25 de outubro de 2013. A gente descobre que Gabriel está com um problema no dia 22 de outubro de 2013. No dia 24 de outubro, o Gabriel entra no bloco cirúrgico que sai de madrugada do dia 25. É a mesma data que eu estou lançando a empresa.
Então, todos os detalhes, cara. Assim, foi feito... foi tipo perfeito, né? E aí eu não estava, obviamente, eu não consegui ir para o lançamento. O lançamento foi um evento com 50 donos de restaurantes, né, com o Sebrae, enfim. E a gente lançamos, outras pessoas tocaram esse dia. Só que os dias que se seguiram, daí para frente, eu precisei cuidar do negócio. Assim, eu digo que cuidar do negócio era cuidar da minha família. Era cuidar do meu filho, era cuidar da minha esposa, porque eu precisava dali para frente continuar com as contas. Ainda mais no hospital, né? Ainda mais. E aí, quando você pergunta, Marcos, mas como você conseguiu? Eu disse, então, essa é uma das perguntas que eu vou fazer a Deus. Eu não sei como eu consegui. Ou eu sei, foi Deus levando. Deus foi Deus levando. Mas aquele negócio de você ir dando os passos. Eu sempre dei os passos. Né? Eu fui andando. Iana era o financeiro, como eu falei, da empresa. Eu fiz entrevista para substituir ela. E nesse mesmo momento, Gabriel estava fazendo procedimentos no hospital, por exemplo. Enquanto eu estava lá na empresa e Gabriel estava no hospital, me comunicando com Iana e na empresa cuidando disso. Tive que tocar os negócios e o que eu digo assim é que o fato de ter vivido tudo isso me trouxe muito aprendizado que eu pude aplicar nos negócios depois e aplico na minha vida e a gente vai compartilhando sobre tudo isso. Mas o fato é que eu não pude me afastar. E muito por eu não poder ter me afastado. E por que eu não pude me afastar? Se eu tivesse uma empresa que não fosse dependente de mim, se eu tivesse uma empresa que andasse sozinha, ou se eu tivesse uma empresa que ela fosse possível de ser vendida por um valor, talvez eu tivesse tomado outras decisões. Eu dissesse, vou vender minha empresa, ou eu vou deixar as pessoas tocando. Só que era uma empresa que ainda dependia de mim, era uma empresa que eu tocava muitas coisas dela, ela ainda não era atrativa para venda. Como a maioria dos empreendedores. Como a maioria dos empreendedores. E hoje eu vivo muito a missão, depois de ter passado por todas as etapas, até ter vendido a empresa, antes disso ter tido várias pessoas que puderam liderar meus negócios, eu percebi que você fazer uma gestão 100% dedicada ao teu negócio, mas por você somente, você tem um risco muito alto. Eu poderia não ter conseguido tocar, eu teria que ter quebrado. Eu teria não ter tido condições de cuidar da minha família, porque se quebra o negócio, como é que eu cuido da minha família também? Meu filho estava precisando. Então, o fato de você cuidar da tua empresa, você cuidar dela a ponto de poder ser vendida ou cuidar dela pensando em um legado, pensando que outras pessoas vão poder tocar o negócio junto com você, é cuidar da tua família. Então, essa é uma percepção muitas vezes diferente, né, da maioria. E a partir do momento que eu percebo isso, que eu começo a construir o negócio nesse formato, que ele cresce, etc., hoje eu ajudo outras pessoas a fazerem isso como parte da minha missão de vida, que eu digo, cara, estou te ajudando a cuidar da tua família. Cara, muito bom. Animal. E assim... Às vezes a tua maior dificuldade sempre vai vir a melhor oportunidade, né? Não tem jeito isso. E uma coisa legal que o Marcos falou, não sei se vocês pegaram, ó. Aproveitem esse insight. Às vezes a gente se cobra tanto como empreendedor, né? Porque a gente fala, não tô com muito tempo em casa, ou isso, ou aquilo e tal. Mas você reprogramou esse momento falando assim, eu tô cuidando da minha família, porque a minha família precisa ainda mais que eu faça isso aqui dar certo. Isso. Então, isso daí vira muito jogo, né? E muito alinhamento, porque ela já estava na empresa, então ela já conseguia visualizar aqui. Né? É questão da prioridade. Se você tem a prioridade certa, as coisas vão dar certo. A prioridade era a minha família, o trabalho era o meio. Não era que o trabalho era a minha prioridade. A prioridade sempre foi minha família. Então, eu estava com eles em todos os momentos que eram necessários estar com eles. Tipo, Iana estava grávida, ela não tinha alimento de qualidade com o tempo inteiro no hospital, né? Não estava previsto que tenha uma grávida acompanhando um filho ali. Então, eu estava levando alimento para ela a cada 3 horas. Então, eu estava no trabalho, eu saía do trabalho, levava ela, voltava para o trabalho, continuava trabalhando. E a gente ia seguindo. Isso aí já vem um pouco da outra pergunta, né? Do casal, né? De como a gente passou por essa situação. Eu não podia dormir à noite no hospital por causa da gravidez. Então, foi a única coisa que a médica disse assim, você precisa ter um momento de qualidade de descanso. Então, pode passar o dia, mas à noite você precisa dormir em casa. Então, quem dormia era o Marcos no hospital. Dormia e às vezes não, a gente pernoitava. Intercalava com a minha mãe quando preciso. Mas, assim, a gente só podia ter um acompanhante na UTI, né? E aí a gente se revezava nesses momentos. Mas, como eu estava grávida e tinha que ter uma alimentação, né, bacana, então ele me levava à alimentação. Então, já tinha esses momentos que a gente se via. Teve momentos que, na troca de turno, né, de plantão, que a gente fala assim, né, a gente
conseguia ter um momentinho junto para fazer uma oração, para as enfermeiras acabavam abrindo um pouquinho, deixava a gente assim uns 5 minutinhos juntos. Então tinha essa parte da gente trocar, e sempre teve essa comunicação. Dentro do hospital eu passava o dia, ele passava a noite, mas tudo que acontecia a gente estava ali, um abastecendo o outro, com as informações, com o que estava acontecendo, com o que estava por vir, o que não estava, o que tivesse, a gente estava sempre um abastecendo o outro. E ele, como estava mais tempo fora, também ele dava esse abastecimento para mim na parte de oração, quando eu não conseguia, em alguns momentos que estava alguma coisa muito grave acontecendo. E aí a gente não conseguia estar junto na igreja. Então ele ia. E, como a gente sabe que quando a gente está em casal, quando um está, o outro está também, né? Então ele fazia essa parte de ir à oração, mas eu me sentia bem junto com ele lá também, porque a gente estava em unidade, com tudo que estava acontecendo. Eu descobri um dado recente. Eu descobri recente, o dado já existe faz tempo, que 80% dos maridos abandonam a família quando tem um problema ou com o filho ou com a esposa. Cara, isso é chocante. Isso é chocante. Pro caso da gente, isso nunca passou nem longe. Isso é surreal, assim. Às vezes, a gente escuta um negócio desse assim e fala, mas como assim? Né? E quando a gente fala sobre esse tema que você está puxando agora, acho que é importante para falar pros maridos, né? Pros pais, que... Cara, como é que você quer ser líder de qualquer coisa se você não vai ser líder da tua casa, da tua família? Assim, primeira liderança que você tem que exercer é a liderança da tua casa. Você está cuidando da tua família. E a partir disso, a partir dessa prioridade que você tem muito claro que você lidera a tua casa, a tua família, é que você pode pensar em liderar alguma outra coisa. Então, para mim é surreal esse dado. A gente precisa conversar e falar mais dele para diminuir ou zerar. Até porque é o momento que a gente mais precisa de apoio, de amor, de carinho, de estar em sintonia, porque é uma dor que é vivida para todos, né? É uma dor não só enquanto mãe, mas é dor enquanto pai. A gente estava vivendo um filho ali. Era a realização do nosso sonho, era de formarmos nossa família. Então, era um sonho que a gente estava vivendo ali. Então, é um momento que a gente, ao contrário, precisa muito de estar junto, de ter esse calor humano, de sentir a presença do outro. Boa. E aí fica um recado, né? Você que é esposo, já tem filho ou se não tem. Cara, o marido ele tem que ser homem de verdade, né? Não tem jeito. Ele tem que cuidar da esposa, da família. Isso é bíblico, né? Então, assim, o homem é o provedor e o protetor. Não tem jeito, né? E independente de qualquer coisa. Desde você tendo uma família saudável, mas se a tua família vai ter filho, cara, tem que cuidar, tem que levantar, né? Não adianta botar essa carga. A carga, a gente ajudando, a esposa sempre tem a carga mais pesada, não tem jeito. Sim, A gente ajuda, eu falo pra minha esposa, cara, por quê? Eu não consigo amamentar, né? O peito é da esposa. Então, assim, mas eu consigo levantar, pegar o bebê do berço e colocar para ela, ou seja, facilitar, né? Então, é muito isso. Eu falo que uma das coisas que me fizeram empreender foi que eu decidi para mim mesmo que eu jamais deixaria minhas filhas serem órfãos de um pai vivo, né? Porque você acabou de falar isso. As pessoas têm pais, são vivos, mas elas são órfãos. Muito. Porque os pais não estão presentes. Não tá priorizando a coisa certa. E aqui eu trago pais com P maiúsculo mesmo, porque tem mãe também que deixa o filho. Tem muito pai, marido, que é mãe. Mas é legal esse tema, porque muitas vezes, de repente, a pessoa que está assistindo aqui fala, mas eu não consigo, eu tenho que viajar muito, faz parte do meu trabalho, enfim... Né? E aí o que eu quero deixar claro assim, que eu não deixei de viajar, às vezes eu não deixei de estar fazendo as coisas que eu tinha que fazer no meu trabalho para me tornar presente. A gente se torna presente não posso, sei lá, vou ter que fazer um bate e volta. Quantas vezes eu fiz bate e volta para São Paulo? Eu nem sei quantas. Vim de manhã, voltei à noite. Por quê? Porque seria mais confortável para mim dormir mais uma noite para chegar em casa no outro dia do meu dia. Cara, uma noite com minha família é o que é mais importante, é o que é prioritário. Então, eu vou adaptando minhas coisas do trabalho de acordo com a minha prioridade. Se eu tenho algo importante do meu filho, dos meus filhos, ou da minha esposa, eu tento conciliar para que a agenda não bata nisso. Às vezes que não deu, por algum motivo pode não dar. Quando não der, se faz presente de outro jeito. Poxa, tá fora, manda uma lembrancinha para casa, faz de conta que você tá lá, manda algum delivery. Hoje é tudo tão fácil para a gente se tornar presente. Se faz presente pelo celular, se torna presente.
Se tornar presente não quer dizer que você não possa estar ausente fisicamente em alguns momentos que o trabalho vai lhe exigir. E até mesmo o presente, né? Falo que uma das nossas grandes missões aqui, dentro do nosso método, a gente ensina educação financeira, mas a gente fala sobre produtividade financeira. Porque o que é produtividade financeira? Isso é uma marca nossa mesmo, porque a gente entende que produtividade financeira é sobre você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. E não só sobre dinheiro, né? Então a gente não ensina só sobre dinheiro. Inclusive, um dos nossos métodos, o Profad Cash, esse Profad, ele é um método que a gente fala. O P é de produtividade e gestão de tempo, o R é de renda e investimentos, o O é de organização, o F é de família, o A é de abundância, inteligência emocional e o D é de diversão e qualidade de vida. Então percebe que tem o F de família porque a família ela pode ser uma âncora que vai te deixar estagnado no lugar, parado, ou ela pode ser um grande impulsionador que vai te levar para o... Isso falando para a pessoa ter independência financeira, né? Ela precisa não só saber investir, ela precisa dominar essas habilidades. Porque foram as habilidades que me ajudou. Ou seja, eu não venho em berço de ouro, eu não nasci. Mas você saber sobre gestão de tempo vai te ajudar com essas prioridades que você falou. Isso. Você saber investir vai te ajudar a gerar mais dinheiro. Porque você vai trabalhar, mas se o dinheiro não multiplica enquanto você está dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, não adianta. Na verdade, o dinheiro diminui se você não souber cuidar dele. Inflação está aí, exatamente. Organização, porque você vai organizar o teu tempo, organizar a tua família, organizar, né? Então isso faz total sentido. A família está presente, está apoiando. Porque o marido, eu duvido, cara, o marido quando não está próximo, ele também sente. Sim. Por mais que ele ache, ele sente. E aí é onde está a importância dessa parceria, né? Dessa sintonia entre o casal, né? Porque por muitas vezes a gente precisa estar junto, quando eu digo, né, que eu falei agora há pouco, quando um não está, mas o outro está também, né? E a gente fazer com que isso seja introduzido na nossa vida, no dia a dia. Que por muitas vezes você pode estar presente, mesmo estando ausente, como ele falou aí, né? Não, a gente vai lá e manda uma mensagem ou faz algum mimozinho, alguma coisa, mas fazendo com que o outro tenha essa cumplicidade, essa parceria, sabe? E isso é a importância, né? Da gente estar ao lado da pessoa que a gente realmente precisa estar. É aquela pessoa parceira, que está unida a você, que está... nas dificuldades e nas alegrias, né? E tá fazendo essa coisa da hipercompensação quando a ausência do outro tá. Isso é sensacional que você falou, Iana, porque às vezes, realmente, o marido ou a esposa eles não vão conseguir estar ali por algum fato, né? Qualquer coisa do tipo, não porque não é a prioridade, mas porque aconteceu alguma coisa, não vai conseguir. E aí, quando você tem a esposa que protege o marido, no sentido de, não, minha filha, papai foi fazer assim assado, mas olha aqui o que ele mandou para você, consegue, sabe, ter essa cumplicidade, faz total diferença. Do que, seu filho só quer saber, seu pai só quer saber de trabalho. Seu pai só não sei o quê, não quer saber da gente, que não sei... Pra quê, né? É isso. Então, total, faz muito sentido. Então, eu não sei como é que é a tua situação dentro de casa, mas se você tem esse tipo de pensamento, começa a repensar. Vai ser muito mais leve para você, para tua família. E se vai conversar, se vai discutir, é entre vocês, né? Mas não precisa externar. A criança não precisa saber, a criança não precisa... Porque... E não é ser falsidade, não é falso, mas é proteger a família. É muito sobre isso. Isso aí achei incrível, é né? blindar, né? A gente blinda para que a gente possa... Os filhos precisam saber e entender que há ajustes, né? Há divergências, mas que a junção, a união disso é o que prevalece. Boa, muito bom. Bem, diante disso tudo, quais foram as principais lições assim, que vocês hoje falam assim, caramba, se fosse fazer um checklist de 5 coisas que mais vocês aprenderam durante toda essa jornada inexplicável, quais seriam, assim? 5 pontos principais, se você fosse, cara, esses pontos dariam um livro cada um, por exemplo. Cara, vamos lá. Começar? Amar. Acho que o amor, ele move tudo. Move o agir, move o pensar, move... eu acredito que quanto mais você ama, mais as coisas acontecem de forma involuntária, sem exigir nada em troca, sem buscar nada em troca. Eu vou usar frases do filme. Tá? Não acreditar é tão louco quanto acreditar. Por exemplo, é uma frase que está no filme e é o que a gente viveu. Isso eu trouxe para a vida, trouxe para os negócios. Né? Poxa, você falou aí, né,
de onde você veio, nem sua origem, ter conquistado. Várias pessoas às vezes estão assistindo e estão passando por um momento, estão passando pelo seu impossível lá, seja saúde, seja trabalho, seja negócio, seja o que for. E a gente está aqui contando um impossível, no caso do Gabriel. Eu poderia contar outro impossível que é também no meu negócio. A gente sair de uma pessoa para ser líder no Brasil, sem eu trocar a sede da minha empresa da cidade que eu estava, continuei lá, atendi clientes no Brasil inteiro. As pessoas me diziam que eu tinha que mudar meu DDD para 011, para que os clientes dos outros lugares pudessem me respeitar, e meu DDD é 083 até hoje. Nunca mudei, né? Então, você for me chamar, você vai ver que a 083 é o mesmo número. Então, as pessoas vão te respeitar pelo que você é, não porque você vai ter que se adaptar a qualquer coisa do tipo. E é sobre isso, assim, eu acreditei e eu fiz várias coisas por conta dessa visão, porque acreditar tem a ver com visão, com você enxergar que é possível. E aí eu já vou emendar num outro aprendizado, que é: não adianta você ter fé se você não agir. Ou seja, fé com obras. Execute. Então, acreditar e fazer por onde. E dar o teu passo, né? Deus quer realizar milagres todos os dias. Ele não acorda, Deus acorda. Mas enfim, Deus, o dia, né, num dia, Deus não chega assim e vai dizer: não vou fazer milagre hoje. Não, Deus está fazendo milagre. Pode procurar que Deus está fazendo. Mas a chance maior de você obter o milagre é você se movimentar. É você estar andando. É você estar fazendo a sua parte. Então, Gabriel sai do hospital no dia 15 de dezembro em estado vegetativo, com prognóstico de nunca mais andar. Conforme ele acorda e ele começa a poder se mexer, o que a gente começa a fazer com ele é 3 fisioterapias por dia. Ao invés de eu dar uma fisioterapia que era para ele se mexer e ficar em conforto numa cama, o que a gente fez foi: não, vamos fazer 3 fisioterapias por dia, porque aí fica mais perto de jogar futebol. Pô, Marcelo, é louco. É loucura. Ou seja, estão pensando em se movimentar e vocês estão voltar a jogar bola. Jogar bola. Por quê? Porque era o sonho da gente. Eu não posso ter um sonho medíocre. Meu filho entrou no hospital andando, jogando bola. Por que eu posso aceitar que ele vai sair do hospital vivo apenas? Apenas, entre aspas, já era muito para ele. Mas, como sonho, eu não posso colocar aquele sonho para mim. Como sonho, eu tenho que colocar o maior sonho que eu puder encontrar para ele. E eu tenho que ser movido por esse sonho. Eu não posso sonhar o que é possível. Eu tenho que sonhar o que realmente eu desejo. E vou tornar possível a partir das coisas que eu executo e, obviamente, contando com os milagres de Deus ao longo do caminho. É que a gente aprende a ter esperança, né? A acreditar, a crer, a ter muita fé que aquilo que você acredita vai acontecer, né? Outro aprendizado, poderia dizer 50. Assim, A união, né? A união faz a força, né? Também você fazer com que as pessoas acreditem com você e você ter essa junção das pessoas em prol do mesmo objetivo. Eu chamo isso de orientação. Quer dizer, às vezes você acredita em algo, mas no ambiente que você está, aquela crença é loucura. As pessoas não vão tentar te colocar para baixo, não vão estar junto com você naquilo. E às vezes é melhor você sair daquele ambiente um pouco e se colocar em outro ambiente que você possa se permitir sonhar e as pessoas possam estar junto com você e dizer assim: cara, eu acho que se tu for por aqui é mais fácil, se tu for por ali. Quer dizer, buscar estar em ambientes, buscar orientação, né, que possa estar fortalecendo o que você realmente que você deseja alcançar. Por exemplo, lá no hospital, a gente vivia um ambiente onde o normal era Gabriel morrer. Era o normal, era o prontuário dele, era risco iminente de morte. A gente acreditava, mas daqui a pouco vinha uma pancada. A gente recebeu uma notícia que, poxa, machucava a gente, né? Abalava um pouco. E para onde é que a gente ia? Para um grupo de oração. Vamos participar de um grupo de oração. Aí, num grupo de oração, várias pessoas com fé, acreditando junto com a gente se reabastece. Então, sobre isso, né? Você pode estar num ambiente forçado, mas você não precisa viver aquele ambiente. Você vai criar o teu próprio ambiente, você sabe que vai se fortalecer. Exato. Que é o que você acabou de falar, né? Boa, gostei disso. Animal. Porque você tá lá, ou seja, não tem como falar. Porque é muito fácil, né? A gente escuta muito hoje em dia falar, não... Troca o ambiente. Né? Ambiente, troca o ambiente, mudou aqui. Mas às vezes é forçado, você não consegue, como é que tira? Por exemplo, família. A gente tá falando muito de família aqui. Às vezes você tá em casa, você tá acreditando muito numa coisa, tua esposa não tá acreditando, teus filhos, teus pais. Você não vai dizer assim, vou pra outra família. não tem como você fazer isso. Vou largar porque ela não tá olhando pra onde eu vou. Não tá olhando pra onde eu vou. Mas, beleza, ao mesmo tempo você precisa se abastecer. Porque senão você, poxa, chega uma hora que você sozinho recebendo pancada, você pode desistir daquele teu sonho. Então, é legal você se colocar numa situação de, beleza, essa é minha família, eu tô com ela, a gente vai acreditar juntos em algum momento, hoje a gente não tô conseguindo ver. Tá, onde é que eu vou buscar energia
para poder voltar para casa e ter cada vez mais força para poder fazer eles acreditarem isso junto comigo. Em alguns momentos eles só vão acreditar quando começar a ter resultado. E tá tudo bem. Assim, não é você que tá sonhando, sua família não faz parte do sonho. Vai obter o resultado e depois vai conquistando ele junto com o teu resultado. Total. E o resultado fala por si só, né? Não tem jeito. Não tem ninguém que seja leigo, burro o suficiente para olhar um resultado e falar: não, eu não quero que minha família prospere, eu não quero que minha família tenha mais dinheiro e condição de botar meus filhos numa escola. Ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai vai pensar isso. Na realidade, eles sempre estão contra de uma visão empreendedora ou algo do tipo quando eles não estão enxergando, né? Vou dar um exemplo, né? Você quer falar da sua mãe? Minha sogra viveu muito comigo, é ela que está no filme. Mais fácil falar da sogra que da mãe, tá vendo? Não é Então, fácil. Falar da mãe é fácil. Se for a filha falando, ela vai estar assistindo ali e vai perdoar. Quando é o genro... Então deixa eu falar. Eu tô brincando. Eu falo tranquilo. Não tem nada demais, a gente já tá bem com isso. É que, por exemplo, minha sogra, ela ficava brigando comigo, porque quando eu botava Gabriel para fazer fisioterapia, e ela fazia: você tá maltratando ele tá chorando, porque ele fazia fisioterapia chorando. Eu fazia: mas eu tô fazendo bem para ele vai jogar futebol. E aquilo era loucura. Minha sogra queria proteger ele, ela não queria o mal dele, ela não tava contra ele ou contra mim. Ela tava querendo era dar conforto, ele já sofreu tanto, vamos deixar ele na cama, ele bichinho e tarará. E eu, por outro lado, fazia: não, você não tá conseguindo ver. Ele vai jogar futebol, mas para isso ele vai precisar sofrer um pouquinho agora, pro bem dele. Então, ambos estávamos querendo o bem dele. Só que ela não deixava de ser dolorido, né? Para todos nós. Ver ele ali fazendo uma fisioterapia chorando, dor, né? Sentindo dor para se movimentar, doía, né? Mas era necessário para que ele pudesse alcançar outros passos, né? Mas vocês já enxergavam juntos, né? Vocês conseguiam ter essa visão. E aí vocês precisavam vender essa visão para as pessoas. E às vezes uma coisa legal, ao invés de você, entre aspas, perder tempo tentando convencer quem não está conseguindo enxergar, você só executou. Isso. Porque você sabia que ia dar resultado. E aí o resultado vem, né? Aquele saber, entre aspas, né? Assim, a gente confiava. A fé, né? Como Isso. você falou. Então, não, assim, até ele mesmo, o próprio Gabriel, chorava, mas nunca se negava, né? Ele era também um sonho para ele, né? E aí o fato dele chorar e não negar pra gente também ajudava a gente a... Tem a ver com a execução, com ir atrás do milagre, né? E você falou, acho que a gente já falou 4, vou falar um quinto, que é saber esperar. Muitas vezes a gente pede, a gente acredita, só que chega um momento que a gente desiste. Desiste, porque não sabe esperar. Porque quer que seja no meu tempo. E saber respeitar e entender que há um tempo, que é o tempo de Deus, para as coisas acontecerem, acho que foi um grande aprendizado, né, que a gente teve. Óbvio. Esperar em Deus, né? Porque tudo tem um tempo de Deus, né? Não é no tempo da gente, né? Tanto é que tudo, quando você vai ver, né, na história num todo, na ciência, tudo que a gente perguntava, ele vai andar, ele vai falar, não, de 3 a 6 meses, né? Isso era a ciência. Né? Em Gabriel, saímos do hospital no dia 15 de dezembro, no dia 26 de janeiro, o Gabriel estava indo na escola. Claro, com muitas limitações. Não estava andando como ele andava antes, não estava correndo. Pra gente era a eternidade. Mas era, pra gente, no nosso olhar de quem estava vivendo diariamente, quase um mês e meio, né? Um mês e meio. Foi bem lento, mas para a ciência isso foi, assim, extremamente rápido, né? Então, assim, não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Deus permite, né? A permissão é o tempo de Deus. E a gente precisa ter paciência na espera. E eu acredito que hoje o mundo ele é cheio de pessoas com plano B, com plano C, com plano D, ou seja, com um monte de opção, o que torna mais fácil a desistência do teu plano A. Então, às vezes as pessoas tentam, vou fazer isso aqui, se der errado eu vou fazer esse outro, eu vou fazer aquele outro. Então, eu gosto muito de uma frase que eu vou fazer até dar certo. Não vou fazer se der certo. E a gente não tinha plano B. Gabriel joga futebol, ponto. O que precisava fazer? É fisioterapia, é na areia, é na água, é onde for, ele vai fazer. E vamos mover montanha. Mas o fisio de repente não pode hoje, tá? Eu vou atrás de outro. Mas esse aqui tá dizendo que não dá certo, tá tudo bem, quem é o outro? E vamos atrás, não tem plano B, não tem assim, não, se ele não jogar futebol, pode ser que ele só ande, já tá legal. Tá, não, ele vai jogar futebol, então o que eu preciso fazer para isso? Então não tem plano B. Quando a gente tem muito plano B, acho que isso... Até o Flávio, né, fala muito sobre isso também. Só começa a fazer a segunda coisa quando a primeira der certo. Então não bota plano B. Bota assim, tá bom, é um outro plano que eu tenho, mas deixa eu aqui executar. Não é se não der certo, né? Porque vai dar.
Vai dar. É até dar certo. Só não sei e aí quanto esse tempo. é o saber esperar. Então eu poderia trazer mais, mas eu acho que nesses a gente condensa. Muito bom, ó. Tudo. E é isso que você vê, cara. Tem muitas linhas para trabalhar várias áreas, né? Familiar, empreendedorismo, investimento. Ó, falou de amor, né? Quanta coisa a gente pode falar de amor. Não acreditar é tão louco quanto acreditar, né? E aí não adianta ter fé, só tem que agir. E aí você falou isso logo no início, que você estava lá tendo fé, você estava acreditando, mas você sempre estava em movimento. Sempre estava se movimentando. Então as coisas acontecem de acordo com o movimento, mesmo sem saber o que vai acontecer, mas você está em movimento. Agora, não dá para esperar parado. Né? Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, né? Que é: reze e ore como se tudo dependesse de Deus, mas faça a sua parte como se tudo dependesse de você. Então é sobre isso. Total. E aí você finaliza aqui com saber esperar. Saber esperar um dos... Principalmente de quem investe, né? Caramba. E assim, não só investir, empreender. Que empresa que você abre hoje, amanhã já está fazendo IPO, já é um unicórnio? Tem, né? É que a gente fica muito refém da mídia, das notícias, e aí vê que alguém conseguiu tal feito em determinado espaço de tempo, aí você usa aquilo como padrão, mas o padrão não é esse. O padrão são pessoas que trabalham muito, que vão tentar e vão errar várias vezes. Eu errei não sei nem quantas vezes ao longo da minha trajetória, e com 26 anos de empresa, que parece que foi ontem, né? Mas com 26 anos de empresa, a gente obteve o ápice do nosso negócio, que foi fazer uma venda para um grande grupo, uma das maiores transações do Nordeste. Então, isso é algo, né, que respeita meus valores, respeita meus princípios, ou seja, foi tudo dentro do que a gente queria, do que a gente planejou, e foi no tempo que deveria ser, no tempo de Deus, que deveria estar acontecendo. E olha que coisa legal, né? A gente sempre quer resultados mais rápidos. Por mais que a gente saiba que esperar é necessário, mas a gente quer ter resultado mais rápido. Você gostaria de ter em 10 anos, por exemplo, em 5 anos já vender a empresa, mas você soube esperar, mesmo querendo. E você trouxe aí 26 anos para fazer a venda, né? A gente completou semana passada 7 anos de empresa. E eu vibrei igual, sabe? Porque a gente cruzou já uma linha que a maioria das empresas já morre. Não, é fato. Né? Sim. Então, é isso, é comemorar cada pequena vitória, mas falar, cara, mas eu não tô ainda onde eu quero estar, sabe? Então, ter esse inconformismo é bom, mas entender que se olhar só pra você, por exemplo, né? A gente vai olhar e vai falar, pô, ele vendeu, caramba, pra Stone, cara. Como assim? Eu não tô aqui batendo cabeça, tentando crescer e tal. Mas foram 26 anos e aí esqueceram de falar sobre isso. Né? É um detalhezinho, né? O percurso, né? O caminho que alguém foi que só até pegou lá. o recorte e fala, cara, esse cara, do nada, né? Digo, então, foi do nada, né? Cara, eu faço uma live toda segunda-feira, com exceção de hoje, que hoje eu não podia fazer, né? Eu já tinha avisado, 6h30 da manhã, toda segunda. Hoje é impossível, né? Ontem foi comemoração do meu aniversário, vocês estavam lá, vocês viram pagodão comendo, não ia conseguir acordar. Aí eu peguei essa licença poética pro pessoal da live. Toda segunda-feira, 6h30 da manhã, no Instagram. O tema da live é desafio, efeito do nada. Por quê? As pessoas costumam falar... Muita gente que me conhecia lá, quando estudava comigo na infância, eu sempre estudei escola pública e tudo. Aí fala, te encontrei aqui no Instagram, caramba, do nada tu conseguiu, né, Henrique? Do nada tu tá com... Tu mora, do nada. Aí eu falo, do nada. Tipo, quantos anos a gente não se vê? Tipo, 15, 20 anos praticamente, aí do nada. Porque as pessoas estão vendo só o palco. Mas sabe qual é a diferença disso aí? É que a maioria das pessoas enxergam o futuro que é possível a partir do presente que eles têm ou que conheceram. Então, as pessoas de repente... Vou dar meu exemplo, tá? Não conheço tua vida do passado. Mas fala essa frase de novo. Eu lembro mais, cara. Pô, tu mandou muito bem, ainda bem que tá gravado, mas... Porque eu fiquei pensando, mas eu no final falei... Não, então, mas eu vou falar de novo. As pessoas, elas não buscam o futuro que desejam. Elas buscam o futuro que é possível a partir do presente que elas têm. Então, por exemplo, no meu passado, eu não era o melhor estudante da sala. Eu nunca fui o melhor estudante da sala. Na verdade, eu nem gostava muito de estudar. Essa que é a verdade. E muitas vezes as pessoas vão me projetar como elas estão me vendo ali naquele momento. E qual era o meu futuro? Esse cara aí não vai dar para nada, vai ser qualquer um na vida, e tarará. Esse era o futuro que eu deveria ter se eu não desejasse um futuro diferente. Eu iria acontecer disso. Quando eu desejo um futuro que é um futuro de prosperidade, quando eu me encontro com Iana, as coisas que acontecem no meio do caminho, né? Quando eu me encontro com Iana, que meu desejo de futuro é construir uma família, ter filhos, dar uma boa qualidade para minha família. E aí, o que é que eu preciso fazer para isso? Aí eu vou mudar as coisas que eu vou fazer para poder atingir o meu futuro. Aí eu vou para fazer MBA,
No MBA, meu CRE foi 9,8. Então, aquele cara que não gostava de estudar entendeu que para poder crescer tinha que estudar. E quando eu descobri isso, eu fui melhor para estudar nisso. Por quê? Porque eu estava me guiando no meu futuro. E meu futuro é que vão guiar minhas ações do presente. E aí é onde quem consegue conquistar os resultados faz a diferença. Porque ele é capaz de mudar as coisas que faz para poder chegar no futuro desejado, no futuro sonhado. E quem está toda hora só ali, vivendo, sem criar sonhos, sem criar desejos de futuro, vai conseguir qualquer futuro, inclusive um futuro ruim. Então é sobre isso, assim. Por que você deu certo? Provavelmente porque você sonhou mais. E o fato de você ter sonhado te trouxe ação, que é a fé com obras. É a visão mais a ação. Então você sonhou e você executou. Você teve que fazer. Você estava me contando ontem quantas coisas você estudou no mercado digital, quantas coisas você teve que aprender. Podia estar tudo bem. E o que você está fazendo agora de novo? Você está buscando um novo momento, buscando participar de grupos. Saindo da zona de conforto, né? Então é sobre isso. Não tem crescimento na zona de conforto. Sem estar movimentado. Então é a fisioterapia. Vai doer. É isso. Mas se quer jogar bola? É tanto que eu preço, né? Tanto que eu chamava de treino. Até hoje, às vezes, não, Gabriel treinava. Eu digo que não era fisioterapia. É porque não era fisioterapia. E ele tinha que entender isso. Ele ia com roupa de futebol, ele ia de meião, chuteira, com a roupa do time, para treinar. O treino dele naquele momento era fisioterapia. Qual é o meu treino hoje? Meu treino hoje é estar aqui, tá no Clex, tá num evento. Eu tô treinando. Você tá treinando. Todos nós estamos treinando para, de fato, onde a gente quer chegar. As grandes vitórias da gente vêm quando a gente sai da zona de conforto, né? Total. E não vai ser gostosinho, nem... Não vai ser. É o percurso, né? Aquela dificuldade do que é que tinha no meio do caminho para você chegar lá. Muito bom. Que você falou há pouco. Marcos, agora você tá de boa, né? Então, desde o ano passado que eu voltei a estar em movimentos maiores. Por quê? Porque eu renovei minha ambição. E não é uma ambição do jeito ruim, é uma ambição do jeito bom. As pessoas gostam de falar o termo ambição se referindo a algo pejorativo, algo que não é legal. Mas, por exemplo, qual é a minha grande ambição hoje? Cara, eu quero poder impactar muitas pessoas a terem mais fé, a terem um casamento mais feliz, a terem uma família conectada, em paz, a ter um negócio próspero. A partir do momento que eu desejo isso, eu preciso entender, tá bom, como é que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar com mais pessoas, eu preciso estar aparecendo em determinadas situações que me tiram da zona de conforto, tá aqui falando e tudo. Às vezes não é legal, tá expondo a vida. Alguns podem dizer, jamais eu faria isso. Tá bom, mas você também não vai ter o resultado que você quer, tá tudo bem. Cada um faz o que quer e vai ter o resultado que não quer, mas esse é a consequência, né? É o plantio, né? Você não tem como plantar morango e querer colher banana, né? Vai colher... Eu vi até hoje uma passagem do Tiago Brunelli falando sobre isso. Assim, a lei mais forte da Bíblia é a lei da semeadura. Nem a oração consegue mudar. Porque se você plantar uva, vai nascer uva. Se você plantar laranja, vai nascer laranja. Exato. Não tem como. E é você também conseguir fazer com que os seus talentos que Deus lhe deu, você aplique, né? E Deus fica feliz com isso, porque Ele te deu aquilo ali, né? Tu pode fazer mais por você, porque se Deus te permitiu te dar certas coisas, você tem que saber usar, mesmo tendo que sair da zona de conforto. Eu acredito que ele tem muito mais para dar pra gente. Mas é que ele vai liberando como se fosse assim, ó. Tem vários pontos, você vai liberando de acordo com o teu movimento. Eu acho nisso também. Aí você vai movimentando, toma mais esse aqui. E às vezes vem uma pancada nesse meio do caminho. Assim, a gente não ficou isento de receber... Eu chamo pancada, né? A gente não ficou isento de receber notícias ruins. Depois, sim. Gabriel já por 2 vezes teve suspeita de recidiva. Poxa, Marcos, como assim? Vocês não ficam falando sobre isso? Não, faz parte do processo. Deus está aqui mostrando pra gente. Das 2 vezes foram suspeitas que não deram, não se confirmaram e não vão se confirmar. E a gente segue a nossa vida e vamos andando. Isento a pancada, não. Até porque ter fé e ter Deus no coração não quer dizer que a gente não vai ter problema, não vai ter dificuldade, né? É o contrário. A gente vai ter, porque viver é isso, é sobre isso, né? E que a gente tem que ir ao contrário, saber como viver essas dificuldades, a adversidade da vida da melhor maneira. Muito bom. Cara, que incrível, que incrível. Galera, que baita inspiração. Se você não deixou o teu like, já vale o teu like. Eu falo que o pix aqui desse conteúdo é o like e mandar para quem você sabe que vai agregar valor também. Então, já se inscreve no canal, você que está pelo YouTube, você que está pelo Spotify, avalia com 5 estrelas, porque de fato isso aqui é ouro puro. Queria parabenizar vocês, que baita modelo mental, tá? Cara, esse do treino aí foi sensacional. Botar o uniforme, sabe? Porque você leva para a criança algo tão leve no negócio que é tão pesado. Né? Então, parabéns por ser resiliente, vocês dois, ter essa união, ter essa fé inabalável e ser essa inspiração. Porque, de fato, eu não sei como é passar por um momento desse, mas eu já passei por alguns outros momentos de saúde familiar
que não chega... A gente sempre fala que o filho é sempre mais complicado que os pais, né? Os avós, então... Porque é natural, né? Os mais antigos. Mas eu sei que não é simples, não é fácil. E vocês conseguiram... Não vou nem passar bem por isso, porque ninguém passa bem, mas vocês conseguiram passar com fé e hoje estão sendo inspiração. Continuem levando cada vez mais essa visão, essa missão que vocês têm. Contem comigo para o que vocês precisarem. Pessoal, já seguem eles. Como é que a galera encontra vocês nas redes sociais aí? Instagram, né? A gente não era muito ativo, está tentando ser a partir... Tem que ser agora, desconforto, né? Tentativa. Tá tentando ser a partir de agora, estamos aí nesse desafio. Então, Marcos com U, Marcos Varandas, e Ana, YANNA, varandas.psi, PSI de psicóloga. Pô, e a gente vai colocar aqui embaixo também, na descrição tanto do Spotify quanto do YouTube. Aí vocês só clicam para seguir eles. E a gente adora responder comentários. Então respondemos manda todos. Boa. E fala sobre como foi o podcast aqui, né? Fala assim, tive lá no Profadcast, tive isso... Enfim, conta a tua experiência, conta o que você pegou de insight aqui que valeu a pena, ou simplesmente fala, obrigado. Né? Porque eu falo que o melhor pix é esse, né? Quando a gente leva uma mensagem e alguém fala, valeu a pena. A gente sempre vai nos comentários do podcast, a gente gosta de interagir, então vai lá. Isso é bom demais. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, eu passaria aqui horas e horas, né? Mas até para deixar um gostinho de quero mais para vocês. A gente tem uma missão aqui como empresa que é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. O que é ter os mesmos direitos dos ricos? Não é você ter uma Ferrari, uma Porsche, simplesmente você ter condição de passar uma situação como a que vocês passaram da melhor tranquilidade possível. Porque você só conseguiu pagar 3 fisioterapias porque você tinha dinheiro. Porque senão não ia conseguir. Então, você só consegue botar o filho numa escola legal, né? Então, basicamente é você ser um nível acima do que você é hoje. Então, é o que a gente ensina todos os dias. Porque se você está em movimento, cada hora você está no nível acima. Então, imagina que vocês vão entrar em cada família brasileira. Você vai entrar na casa da família brasileira e vai sair uma mensagem de vocês. Que mensagem vocês levariam para essas pessoas, para cada família brasileira, sobre a história de vocês, que vocês entendem que isso aqui eu não posso deixar de falar. Eu falei ao longo, mas eu vou tentar resumir tudo, né? Isso. Primeiro é você sonhar grande. Você saber que não importa qual problema que você esteja passando, nem qual a condição sua hoje. A gente tem vários exemplos, a gente está contando um aqui hoje, mas existem vários exemplos de pessoas que saíram do absolutamente nada. E estou me referindo a nada, seja condição financeira ou condição física. No caso de Gabriel, era condição física. Ele saiu, ele tinha, e passou a não ter, e recuperou. E ele saiu porque a gente sonhou muito alto. Mas não basta só sonhar. Você tem que sonhar e tem que fazer sua parte. Então, se vai precisar estudar, se vai precisar trabalhar quanto que for, se vai precisar fazer muito além do que você faz hoje, faça. Faça. Se vai demorar... Não tem problema, não desiste. Continua, persiste. Se o ambiente que você está hoje não te permite ter tranquilidade para poder você fazer isso, tudo bem. Mesmo que você não possa sair desse ambiente, busca estar em outros que também te permita sonhar com mais tranquilidade, que possa te dar mais orientação para você seguir. E se permite viver o milagre. Se permitir viver o milagre é isso. É você acreditar, você ter fé, rezar, entender que Deus quer. Mas faça a sua parte também. Boa. E Ana? É bem sobre isso, né? A gente acreditar que a gente não está sozinho, né? Deus está com a gente a todo momento, a toda hora, né? Levando a gente, dando aquilo que a gente precisa no tempo certo, no momento certo, nos amparando, nos acolhendo. E que a gente possa, além de estar muito em sintonia com Deus, acreditar e crer que, sim, as coisas podem mudar. As coisas daquilo que todos ao seu redor podem achar que não vai mudar, você pode sim mudar. Porque Deus pode tudo. Deus é o Deus que explica o que é para o mundo e para nós humanos inexplicável. Então, que a gente possa crer, acreditar, amar e batalhar. Não perder a esperança batalhando. No agir de Deus, tudo vai acontecer. Que massa. Que incrível, que baita episódio. Fiquei arrepiado aqui do início ao fim. De verdade, obrigado pela história de vocês. Sou grato a Deus pela vida de vocês, a vida da família de vocês. Amém. Contem comigo, com a minha família, que vocês precisarem, tá? Espero que seja o início aí de
ótima jornada de amizade. Adorei estar mais próximo de vocês, a gente poder passar também, alguns dias juntos. Disso. Maravilhoso. E o que eu puder contribuir com vocês, contem comigo. Tá bom? Tá bom, meu amigo. Obrigado, viu? Fica com Deus. Tamo Todos vocês juntos. também. Turma, esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Episódio sensacional. Falamos de família, falamos de fé, falamos de empreendedorismo, falamos de união, falamos de, caramba, muita coisa bacana. Então, esse foi um episódio muito forte. Então, compartilha com as pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que ela precisa ouvir, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e para sua família. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Bora evoluir. Tchau, tchau.